Bom dia, irmãos, graça e paz. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, nós leremos a partir do verso 6. Mateus 26, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que foi lida. Pedimos que nesse momento, Senhor, tire de nós as distrações, abra os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, para entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, Senhor. Que nós possamos estar atentos espiritualmente para discernir a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Que ao meditar na Tua palavra, nós sejamos exortados, desafiados, encorajados e possamos sair daqui nessa manhã com o coração cheio de esperança. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nas últimas semanas, provavelmente você leu, ouviu falar a respeito de uma notícia que chocou muitas pessoas. Um milionário indiano, dono de marcas grandiosas de carro, ele morreu e deixou a sua herança milionária, parte dela, grande parte dela, para os seus cães, para os seus cachorros. E as pessoas olharam para isso e foram tomadas pelo mesmo sentimento que você acabou de ter. Um sentimento de indignação. Por mais que a gente ame muito os animaizinhos, né? Mas olhar uma fortuna milionária sendo deixada para cães, você é tomado por esse sentimento de: isso é um desperdício? Não pode ser. Esse dinheiro poderia ajudar tantas pessoas, poderia ser voltado para obras caridosas. Quanta coisa a gente pode fazer com esses milhões? E o texto que nós lemos fala a respeito de um sentimento semelhante. Os discípulos observam uma atitude de uma mulher que está derramando algo precioso na cabeça de Jesus. E ele é tomado por um sentimento de: isso é um desperdício. Esse dinheiro poderia ser utilizado para outra coisa. Mas esses dois exemplos tratam de coisas completamente opostas. Uma de fato é um desperdício, mas outra, aos olhos do Senhor, não era um desperdício, mas era uma adoração. E eu gostaria de refletir com vocês a respeito desse tema. Adoração não é desperdício. E a atitude dessa mulher aqui, registrada em Mateus capítulo 26, se você observar na sua Bíblia, ela está localizada justamente em um espaço entre duas outras histórias. E essas histórias são histórias de ódio, são cenas aterrorizantes. Uma delas, no início de Mateus 26, narra esse momento em que os religiosos estão reunidos para traçar um plano contra o Senhor Jesus. Uma cena de ódio. Logo depois da história dessa mulher, nós vemos a partir do verso 14, a atitude de Judas, um traidor. Outra cena de ódio. E no meio dessas duas cenas, Mateus nos apresenta uma história de amor, uma história de adoração.
uma atitude completamente diferente das outras duas que cercam esta narrativa em seu evangelho. E essa história, irmãos, é extremamente desafiadora para nós. Ela inicia aqui, observe no verso 6, com Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Nós sabemos que este é o momento final do ministério de Jesus na terra. É uma semana em que seria concluída com a cruz, com a morte do Senhor Jesus e com sua ressurreição. Mas essa semana se inicia com esse jantar entre amigos. Jesus está na casa de Simão o leproso. E embora Mateus não nos dê esses detalhes aqui, outros evangelhos que narram o mesmo acontecimento, deixa claro para nós que outras pessoas estavam neste lugar. Além de Simão, além dos discípulos que também acompanhavam Jesus ali, havia uma família muito querida pelo Senhor, que também estava presente naquele lugar. Estava ali Lázaro, aquele a quem Jesus havia ressuscitado, e também as suas irmãs Marta e Maria. E é nesse cenário, num cenário de amizade, num cenário de alegria, embora certos daquilo que viria, que essa mulher tem essa atitude de adoração. E eu quero te convidar a olhar para a ação dessa mulher de uma maneira desafiadora para você hoje. Porque talvez você diga assim, eu não tenho um vaso de alabastro. Essa história está muito distante de mim. Mas eu quero que você reflita, sonde o seu coração a respeito da sua adoração. Como tem sido a sua vida de adoração ao seu Deus? A sua vida de devoção, a sua entrega ao Senhor. Esse é o momento para nós olharmos para a nossa própria vida e refletirmos a respeito disso. No verso 7, Mateus diz: aproximou-se dele, de Jesus, uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Uma mulher. É curioso que essa mulher não é chamada pelo nome aqui. E ela se destaca em meio a essas duas histórias, onde os homens traidores, maldosos, são nomeados. Nós vemos Mateus registrar Caifás pelo nome, depois chamar Judas pelo nome. Ele não diz um certo traidor, ele chama de Judas. Porque agora, justo nesse momento, ele fala uma mulher, sem revelar a identidade dela. Nós sabemos, por João, que essa mulher é Maria, a irmã de Lázaro, Maria de Betânia. Mas eu acredito que Mateus propositalmente não revelou essa identidade da mulher, e isso nos ensina uma coisa. Se estamos pensando a respeito de adoração, e essa adoração é para o Senhor Jesus, não saber o nome dessa mulher importa. Não identificar essa mulher nos ensina. E o primeiro ensinamento que eu gostaria de destacar é sobre isso. A adoração não é sobre nós. Se você tem costume de anotar o sermão, e eu recomendo que você faça isso, anote essa observação, esse primeiro ponto. A adoração não é sobre nós. Uma certa mulher que não foi identificada. E Mateus não esconde o nome dessa mulher, não é porque ele tem algum problema com as mulheres, porque ele não gosta de citar mulheres. Pelo contrário, nesse mesmo evangelho, nós vemos 5 mulheres sendo citadas na genealogia de Jesus. Mulheres que são chamadas pelo nome. O próprio Mateus faz isso, então não revelar o nome dessa mulher nos dá um choque, nos mostra o contraste a respeito de um traidor sendo nomeado, Caifás e Judas, e uma simples mulher está ali em sua humildade adorando o Senhor e não é nomeada. 2 cenas opostas, uma cena de amor, uma cena de ódio, um chamado pelo nome e uma sendo ocultada, justamente porque a adoração não é sobre o meu nome. Embora no final desse texto você observou que no verso 13, Jesus diz que onde fosse pregado o evangelho no mundo, a história dessa mulher seria falada, seria conhecida. E aqui estamos nós, em 2024,
falando a respeito dessa história, dessa mulher. E aprendendo sobre isso. 2000 anos se passam e o ato da adoração de uma mulher está registrado, não apenas na nossa língua, mas em línguas diferentes. Muitas pessoas conhecem, essa história fica famosa, mas não é sobre ela, é sobre Jesus. E isso é algo que nós precisamos aprender em uma cultura que é tão individualista, que fala tanto sobre nós, enche tanto o nosso ego. Nós precisamos entender que a adoração não se trata de nós, irmãos. E o que estamos fazendo aqui nessa manhã também não se trata sobre nós, também não é para nós. O culto é um serviço a Deus. E como nós perdemos isso de vista? Nós saímos de casa e muitas vezes chegamos até aqui para cumprir mais um ritual de domingo e não estamos conscientes de que o que estamos fazendo aqui é um serviço para Deus. E o que buscamos eu quero chegar e ter um lugar reservado para mim, de preferência com meu nome, sem enfrentar fila, não quero problema, não quero estresse. Eu quero chegar ali, eu quero encontrar o ar condicionado na temperatura ideal, que eu gosto. Eu quero que as músicas do louvor me agradem, que eu conheça e que estejam no meu repertório. Eu quero que o culto agrade a mim. Mas, irmãos, não é sobre nós. O que está sendo feito aqui não é para nós. E eu falo isso com todo o carinho e cuidado para não magoar o seu coração. Certo? Mas não é sobre você. É sobre Jesus. E se tem alguém que precisa, nesta manhã, ser agradado, é o Senhor. Agradado da sua adoração, do seu coração, do louvor que saíram dos seus lábios. Ele precisa ser agradado. A adoração é sobre Ele. Então tanto faz se Mateus cita o nome dessa mulher ou não. Não é sobre ela, é sobre Jesus. E essa é uma lição, irmãos. Uma mulher, qualquer homem, qualquer criança, pode fazer aquilo que ela fez, se aproximar de Jesus e adorá-lo. Independente de quem você é, independente do seu passado, do seu histórico. Não importa, não foi pedido para você uma carteirinha ali na entrada. Não importa quem você é. A sua adoração pode chegar no trono do Rei dos Reis, se vier de um coração contrito, se for uma adoração verdadeira, se tiver arrependimento aí nesse coração. Não é sobre você, é sobre Jesus, e todos nós podemos nos chegar a Ele. E é isso que aquela mulher faz. Observe o verso 7, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Essa ação de derramar na cabeça do Senhor algo precioso, custoso, caro mesmo, nos ensina a segunda verdade desse texto. Primeiro, que a adoração não é sobre nós, mas também a adoração tem um custo, e você está disposto a pagar esse custo, pagar esse preço, de ser um crente fiel ao Senhor, de adorá-lo. Será que estamos dispostos, irmãos? Aqui nos é apresentado um item valioso, um vaso de alabastro. E somente esse vaso já era muito caro. Mas mais caro do que o preço do vaso é o preço do que estava dentro dele. Aquilo que havia dentro do vaso era um perfume caríssimo, muito raro, avaliado em mais de 300 denários, que significa um ano inteiro de trabalho. Imagine você, um ano inteiro do seu trabalho sendo derramado na cabeça de Jesus. Por isso a indignação dos discípulos. Por isso essa atitude de que desperdício é esse? Versículo 8, vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? E aqui os discípulos estão parcialmente certos e parcialmente errados. E eu quero te explicar. Primeiro, eles estão certos que aquele perfume tão precioso poderia ser vendido e poderia ter abençoado muitas pessoas. Certo ou errado? Certo. Mas a preocupação, principalmente de Judas, e João nos fala que quem começa essa crítica é o próprio Judas. A preocupação dele não era com pobre coisa nenhuma.
A preocupação dele estava em roubar, em usufruir daquele bem. E João deixa claro, desmascara Judas aqui. João capítulo 12, verso 4 e 5. Diz assim: Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então isso parte de Judas. E os outros discípulos pensam: faz sentido, talvez ele esteja correto. Tem muita gente pobre ao nosso redor e poderia ser abençoada por isso. Aquela mulher tem um ato de adoração e é criticada. E o pastor Arival tem uma frase ao comentar sobre esse texto, que ele diz assim: sempre quando nós damos o nosso melhor para Jesus, somos criticados e censurados pelos outros. Talvez você já experimentou alguma crítica por causa da sua devoção a Deus, por causa das suas escolhas diante do Senhor. Escolhas que você tem consciência de que são as corretas a se fazer, que é a obediência ao Senhor. Mas alguém viu de fora e falou: é loucura. Isso não pode acontecer. E foi isso que Judas fez. Ele critica aquela mulher. Ele diz que o ato dela era um ato de adoração, era um ato de desperdício e não de adoração. E o que a gente precisa refletir, irmãos, não é acerca do valor que foi desperdiçado, que foi derramado ali. O que nós precisamos pensar é a respeito do coração daquela mulher que a levou a fazer isso. O que move o coração de alguém para derramar e entregar tudo que tem diante do seu Salvador? O que faz com que você entregue aquilo que você tem de mais precioso para alguém? E esse alguém precisa e deve ser Jesus. Será que você está disposto a isso, irmão? Será que você está disposto a entregar aquilo que é mais valioso para você? Será que você está disposto a pagar o preço, o custo de ser um discípulo fiel de Jesus, de ser criticado por outros, de ser questionado e talvez até humilhado por outras pessoas, por aquilo que você decidiu firmemente fazer? Será que estamos prontos para isso? É verdade que amar a Cristo é custoso. Ser um discípulo de Jesus tem um preço, e Ele deixa muito claro isso. Você se lembra dessas passagens? Quantas vezes Jesus fala para a multidão que estava seguindo: vocês estão entendendo o que é me seguir? Vocês estão prontos para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir? Não é simplesmente observar os milagres, não é simplesmente absorver aquilo que eu tenho para oferecer, palavras de sabedoria. Seguir Jesus é muito mais do que isso. Exige de nós um compromisso, uma entrega, uma renúncia, tem um custo. E nós precisamos entregar aquilo que temos de precioso com alegria. Porque não estamos entregando para os cães, para os nossos animaizinhos de estimação. Nós estamos entregando para o Rei dos Reis. Por isso vale a pena, irmão. Vale a pena se gastar. Vale a pena se entregar. Vale a pena ser criticado, ser incompreendido. Vale a pena estar aos pés do Senhor e derramar diante dEle aquilo que é valioso para nós. E essa mulher, Maria de Betânia, entendeu isso. Ela entendeu que o que ela estava fazendo ali não era um desperdício. Se tivesse alguém no mundo que merecia aquilo que ela tinha de valioso, era o Senhor Jesus. E ela então derrama diante do Senhor aquilo que tem de mais precioso. E que fique bem claro que eu não estou falando aqui apenas de recursos financeiros. Seria maravilhoso que você fosse mais generoso em seus dízimos, em suas ofertas. Seria maravilhoso que você fosse fiel nisso. Inclusive, nós estamos em um momento chave da igreja, de expansão, em que a generosidade está cada vez mais necessária e escancarada aos nossos olhos. Mas eu estou falando muito mais do que você gastar um dinheiro, investir um dinheiro, muito mais do que você tirar dos seus bens. Isso faz parte, isso inclui uma vida de um discipulado, mas eu estou falando sobre você entregar a sua vida, você entregar aquilo que você tem de precioso. E muitas vezes o que temos de precioso é o nosso tempo. Nós não queremos entregar o nosso tempo. Muitas vezes o que nós temos de precioso é um relacionamento,
é a nossa família. E Jesus diz que aquele que não estiver pronto ou disposto de amá-lo acima de todas as coisas, e isso inclui coisas lícitas, mas se você não amar mais o Senhor do que você ama a sua família, do que você ama mãe, pai, filhos, do que você ama o seu dinheiro, se Jesus e o amor por Ele não estiver acima do amor que você tem ao seu trabalho, você está vivendo errado. Você não está sendo um cristão verdadeiro, um discípulo fiel de Jesus, que está ali entregando tudo. É isso que Ele espera de nós, irmãos. Ele espera tudo. E em terceiro lugar, eu quero destacar que quando nós entregamos tudo, quando nós adoramos o Senhor verdadeiramente, essa adoração não é rejeitada pelo Senhor. E isso está claro no texto. Observe o verso 10. Depois de ser criticada, de ser questionada pelos homens, Jesus sai em defesa daquela mulher. E Ele diz: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Jesus enxerga adoração naquele ato. Jesus não enxerga desperdício, mas adoração. E é assim, Ele jamais irá rejeitar uma adoração verdadeira vindo do seu coração quebrantado. É isso que diz o Salmo de número 51. Abra comigo, deixe esse texto marcado e vamos no Salmo de número 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. E veremos essa realidade. A verdadeira adoração não é rejeitada. E vamos ler todos juntos o Salmo 51, verso 17. Vamos lá? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ele não ignora um coração contrito. Graças a Deus por isso. Apesar de quem nós somos, apesar dos nossos erros e das nossas falhas, se houver arrependimento no seu coração, se houver arrependimento verdadeiro, o Senhor está de braços abertos, a sua misericórdia está à sua disposição, para que você possa ir até Ele, se render até Ele e recomeçar nesta manhã. Atente-se, volte agora para o texto de Mateus 26 e atente-se sobre isso. O Senhor Jesus diz: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. E isso é fundamental, porque se aquele desperdício de perfume fosse em cães, seria um desperdício. Mas quando é em Jesus, Ele diz assim: por ser comigo, isso se trata de uma adoração. Já que ela entregou a mim, isso é valioso, isso é precioso. E eu não vou rejeitar a adoração dessa mulher, porque isso faz toda a diferença. Ela praticou boa ação para comigo. Quando é para o Senhor, irmão, não é desperdício. Quando é para o Senhor, Ele jamais irá rejeitar aquilo que vem de um coração contrito, compungido e quebrantado. Talvez, para esse mundo, para a sabedoria deste mundo, dedicar tempo em oração, em jejum, participar de vigília, fazer devocional todos os dias, buscar o Senhor, crescer em conhecimento teológico, talvez para o mundo isso é perda de tempo, mas para o Senhor não é. Talvez ofertar, dizimar, colocar os seus recursos diante do Senhor, para o mundo é loucura, você está sendo enganado, mas para o Senhor é uma oferta de coração. Para esse mundo, separar um dia na semana e dedicá-lo para o Senhor, congregar, sair da sua casa, enfrentar o trânsito, a chuva, seja lá o que for, estar aqui, é loucura. Isso não faz sentido nenhum na correria da sua agenda. Um dia inteiro você separa para Deus. Como assim? Isso é loucura, mas para o Senhor não é. Para o mundo, rasgar o coração diante de Deus, chorar diante dEle, orar para Ele, não é desperdício, mas é uma adoração. E Ele jamais irá rejeitar. E é isso que Jesus vê naquela mulher. Uma mulher derramando o que tem de mais precioso diante dele. E Ele observa a fé daquela mulher, o comprometimento daquela mulher. Ele observa a entrega daquela mulher.
E quando olhamos para isso, irmãos, e olhamos para a nossa própria vida, nós precisamos chegar a essa conclusão: eu preciso me doar mais, eu preciso me entregar mais, porque não existe adoração dividida. Não dá para ser mais ou menos crente, não dá para você ser um pouquinho discípulo de Jesus, não dá para você pegar as exigências que Cristo faz aos seus discípulos e dizer assim: concordo, essa aqui não, aqui já é demais. Ou você se entrega por completo, ou você não é um discípulo verdadeiro. Não existe adoração dividida. O Senhor não aceita um coração dividido. Por isso, entregue-se diante de Deus. Olhe para o seu próprio coração e entenda nessa manhã: será que você não precisa entregar mais? Será que você não precisa entregar tudo? Parar de lutar com suas próprias forças e dizer: Senhor, aqui está tudo que eu sou, aqui está tudo que eu tenho, e não tem outro lugar, não tem outra pessoa a quem eu possa entregar, senão ao Senhor. Essa deve ser a nossa ação. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Precisamos ser mais radicais em nossa adoração. Precisamos ser mais profundos em nossa caminhada com Jesus. E alguns vão chamar isso de religiosidade, de loucura. As críticas vão chegar. Só posso te garantir isso. Vai chegar. Mas posso te garantir também que o Senhor não vai rejeitar uma adoração verdadeira, porque é promessa dele, e nós vimos isso aqui. Eu quero concluir falando a respeito do amor de Jesus por aquela mulher. Falei bastante sobre como aquela mulher demonstrou o seu amor pelo Mestre. Deixei muito claro como a ação dela não foi um desperdício, mas foi uma adoração. Mas eu quero falar a respeito do amor de Jesus por ela também. Ele sai à defesa daquela mulher no verso 10, ele diz que ela praticou uma boa ação, ele defende a mulher, demonstra publicamente o seu amor por ela, mas ele faz infinitamente mais do que isso, irmãos. Ele demonstra o amor por aquela mulher, entregando a sua própria vida por ela. Essa é a maior demonstração de amor da história. E Jesus fez isso não por ela, simplesmente, não somente por Lázaro, aquele a quem ele ressuscitou. Ele não fez isso somente pela sua irmã Marta, mas Jesus se entregou na cruz por todos aqueles que são dele, por mim e por você. É assim que ele demonstra o seu amor por nós, se entregando numa cruz. E Mateus continua em seu evangelho a narrar sobre isso. Ele fala sobre a angústia de Jesus no Getsemane, ele fala sobre a prisão de Jesus, ele fala sobre a traição, sobre a negação dos discípulos, ele fala sobre a condenação que Jesus levou sobre os seus ombros, sobre a zombaria dos outros com Jesus, sobre sua morte, sobre o seu sepultamento. Mas ele também fala a respeito da sua ressurreição. E é isso que nos dá esperança, irmãos. Porque Jesus demonstra o seu amor por nós, não apenas morrendo na cruz, mas morrendo pelo seu pecado e ressuscitando para nos dar esperança. Por isso, vale a pena entregar tudo a Ele. Porque somente Ele poderia nos substituir naquela cruz. Ninguém mais poderia fazer isso. Somente Ele poderia derramar o seu precioso sangue em nosso lugar. Somente Ele poderia nos amar de uma forma tão radical. Que nessa manhã você saia daqui disposto a amar o Senhor de uma forma mais intensa. A ser um crente mais radical mesmo. A ter uma adoração mais comprometida. A buscar o Senhor com mais intensidade. A ser um crente fiel em todos os aspectos da sua vida. É isso que Ele espera de nós, irmãos. Não uma parte de nós, mas Ele quer que a gente derrame tudo e se entregue a Ele por completo. E eu gostaria de orar por você agora, enquanto os irmãos do hino se dirigem até aqui. Feche os seus olhos e nós vamos pedir ao Senhor sobre isso. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua preciosa palavra. E eu clamo, Senhor, que nessa manhã, se algum irmão que está aqui e ouviu isso, ou que nos assiste nessa transmissão, ainda não se entregou por completo, Senhor, ainda não derramou diante do Senhor o que tem de mais precioso, que isso possa acontecer, Pai, não porque nós somos bons ou merecemos algum reconhecimento, mas que possa, Senhor,
ser uma entrega verdadeira por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Obrigado por tão grande salvação apesar de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo nós, sendo tão falhos e tão pequenos, mesmo o nosso amor pelo Senhor sendo demonstrado de uma maneira tão tímida, o Senhor demonstrou um amor completo por nós. O Senhor se entregou por inteiro, morreu em nosso lugar e ressuscitou, e nos dá a esperança de que vale a pena te seguir. Vale a pena, Senhor, estar aos seus pés. Vale a pena derramar diante do Senhor a nossa alma por completo, Senhor. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém.